Há mais ou menos um mês, provavelmente no penúltimo domingo, no qual eu tenha vindo, ou seja, na penúltima vez que aqui estive, eu falei sobre tentação. E aquelas tentações de Jesus em Mateus, no capítulo 4. Transforma a pedra em pães. Atira-te do pináculo do templo. Anjos vão te socorrer. Ajoelha-te, adora-me, submete teu ser à soberania do meu capricho. E todo o poder que me foi dado na terra, eu transferirei para ti, se tu me acolheres, me adorares. Hoje, eu quero falar sobre um outro tipo de tentação, sutil, linda, sem nenhum elemento grotesco nela. Ao contrário, ela vem cheia do melhor espírito, da melhor atitude humana, do melhor desejo de preservação da vida. Diferentemente das tentações, por exemplo, de Mateus 4, sobre as quais eu falei, que são toscas, pedra em pão, pula de maneira suicida, anjos virão, curva-te a mim, haverá uma convergência de todos os poderes para ti desde então. Não. Essa da qual eu quero falar é a tentação do bem, é a tentação do bom, é a tentação do lógico, é a tentação do ético, da ética, é a tentação da salvação, é a tentação da realização de ideais superiores, que carregam a sua profunda tentação, não pelo que propõem, não pelo que divisem, não pelo que mostrem, não pelo convite que façam, não pela porta que abram, não necessariamente. É quando a tentação não é a coisa em si, quando a tentação é apenas o desvio que aquela coisa boa provocará em mim. Porque eu não sou desviado do sentido da vida só pelas coisas explicitamente más ou grotescamente arrogantes, como quem transforma a pedra em pães, pula do pináculo do templo ou se curva diante do poder das trevas. Eu estou falando daquilo que em si não é mal, que em si não é possível em relação àquela coisa se fazer nenhum juízo atribuindo perversidade na coisa em si. É um bom ethos, mas se transforma numa perversão para mim. E eu sei exatamente do que eu estou lhes falando. Porque vencer tentações explícitas do tipo transforma pedras em pães
foi razoavelmente tranquilo para mim durante a vida. Com ofertas frequentes, à medida em que o meu poder pessoal aumentava, mais capacidade de magia você recebia para fazer coisas impossíveis se tornarem o que você queria. Pedra em pão. Ou para correr os riscos dos riscos, pular do pináculo e receber de fato uma ajuda que te poupa, que praticamente te acostuma a dizer: eu tenho realmente um borogodó com Deus. E quando se ajoelhar ao diabo seja uma coisa tão sutil, que se você fizer, você jura que está fazendo como culto a Deus, mas é na sua ignorância. Eu não estou falando desses 3 elementos e de como eles são mais fáceis de serem detectados. Eu, pessoalmente, lidei com eles praticamente a minha vida toda, sem que eles me fossem uma opressão. Até que eu encontrei o bem como tentação. O mal como tentação é fácil de discernir. Agora, quando a coisa boa é a tentação, como eu disse, não pelo que ela é em si, mas pelo que ela desvia você de si, é que é a questão. Tem muitas coisas legais para muita gente fazer, mas se eu as fizer, eu me perco. Tem muita gente legal para muita gente conhecer, mas se eu ficar com ela, eu me estrago. Eu me estrago. Tem muito trabalho legal para muita gente fazer, mas se eu for fazê-lo, provavelmente eu me desvie do meu apetite existencial mais fino e da realização daquilo que mais prazer e gratificação e validação me traria. Às vezes, a proposta em si é absoluta e irrecusavelmente do bem. Eu me lembro que, depois de viver anos e anos e anos fazendo uma multidão de coisas maravilhosas, realmente maravilhosas, que eram extensão natural da minha vida, quando chegamos aos anos 90, 91, eu comecei a abrir espaço cada vez mais para uma quantidade enorme de coisas lindas que me eram propostas todos os dias. Eram comitês de organizações mundiais inquestionavelmente relevantes, que convidam você para a diretoria. São boards de entidades de relevância mundial importantíssima, que dizem: não, você tem que fazer parte, e não vai te tomar muito tempo, de 3 em 3 meses você tem que ir a algum país da Europa para ficar 3 dias pensando, e os temas eram só temas do bem. E eu fazia parte de 12, 15 organizações desse tipo, importantíssimas na Terra, tudo do bem. Aqui no Brasil, os convites do bem só aumentavam. Gente do bem te procurava com projetos do bem para você fazer, com o argumento de que tudo que você tocava acontecia. Então, faz com a gente, se você tocar, isso vai para frente.
Aí você começa a dizer, meu Deus, se tu me deste esse dom de Midas espiritual, tocar e as coisas irem para frente, deixa eu multiplicar pães e pães. Aí você começa, e vai enchendo a sua vida de coisas muito boas. Aí chega um amigo queridíssimo, inquestionavelmente bom, desses comprometidos com causas da vida, que botam a cara para fora. Por exemplo, tipo o Betinho, décadas de 80 e 90, e chega e te diz, olha, eu vim aqui pedir para você aceitar fazer isto aqui. Faz, você pode fazer. E você olhava e eu me enternecia, era lindo, era verdade, era do bem, era de Deus, era da vida. Só não era para mim. Aí daqui a pouco eu me via atolado naquilo ali, fazendo. Tudo da vida, tudo do bem, tudo bom. Aí outros vinham. Aí começam aqueles convites do bem, que são upgrades para você. Podem te preservar mais a vida, te dar condições de amplitude, de alcance, de projeção. Convites para você ir assumir organizações mundiais de pregação do Evangelho, com milhões de dólares atrás, para você fazer o que quiser, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da terra, muda para onde você queira, você terá tudo para fazer o bem. Meus filhos e meus amigos íntimos sabem que nos últimos 40 anos eu recebi isso e continuo a receber até hoje. Vem, vamos. E o horizonte é lindo. E você vê o mundo tão devastadamente abandonado, dá uma vontade de se jogar e dizer, é tão bom que é irrecusável. Foi quando, na minha vida, eu comecei a dizer para mim mesmo, que se fosse do bem, que se fosse bom, e viesse espontaneamente até mim, seria irrecusável, que eu comecei a me destruir e a me fazer mal. Antes não, eu era só um jovem que criei no Evangelho, me apaixonei como um homem adulto e me entreguei como um leão. E a minha coisa era compartilhar Jesus, o reino de Deus. Ajudar, ensinar, tentar abrir a compreensão para o Evangelho. Eu fui fazendo, foi isto que me fez ser qualquer coisa, ou ser notado, ou ser visto, ou ser percebido, ou ser convidado, ou ser identificado. Foi isto, só isto, apenas isto. Só Jesus, só a cruz, só a esperança da ressurreição, só o ensino da consciência do reino de Deus. Só. Tudo. Só tudo. Aí porque eu fazia isso de maneira tão extraordinariamente natural, num alcance imenso, aonde eu ia, todo mundo começou a ter ideias a meu respeito. Foi esse cara fazendo isso. Você já imaginou? Aí você mesmo olhava e dizia, realmente, se eu fizer isso, esse negócio vai estourar muito mais. Até o dia em que você acorda, fazendo o bem, recebendo prêmios pelo bem que faz, lauréus, troféus, diplomas, emerências, olha o bem,
é do bem. E você acorda um dia, se procura e não se encontra. Incursiona atrás de você e percebe que você está indisponível, ou que eventualmente você perdeu o gosto de si mesmo, fazendo tanta coisa boa na periferia da sua essência, todavia. Eu aprendi cedo que o pior inimigo do bom era o ótimo, tanto quanto o pior inimigo do ótimo é o bom. O bom é o pior inimigo do ótimo quando você pode fazer ficar ótimo, mas decide fazer apenas ficar bom. E o ótimo é o pior inimigo do bom quando não dá para fazer ficar ótimo e você deixa de fazer bom, porque na sua minuciosidade perfeccionista o bom é ruim. Você prefere que o mundo fique sem a presença do bom, porque você não está conseguindo fazer o egótica e narcisisticamente maravilhosamente ótimo. Na realidade, tudo que me desvia da minha vocação essencial pode carregar o bem que carregue, para mim será mal. Não esqueça disso. Qualquer coisa pode vir carregada do bem que carregue, mas se me desvia de mim, é um bem que a mim fará mal. Como eu experimentei o mal do bem em mim, o surto do bem em mim, a arrogância do bem em mim, o poder do bem em mim, o inebriamento do bem em mim, o incensamento do bem, distanciando você todo dia do único lugar possível de contentamento para você, que é você ser você inteiramente, com amor, sabendo por que você foi chamado, por que você está aqui. É isso e somente isso que me dá sentido no existir e nada mais. Olha o texto que eu quero que você leia, que vai deixar o que eu estou dizendo absolutamente simples e absolutamente claro. Está em João, no capítulo 12. Jesus tinha ressuscitado Lázaro em Betânia. 6 dias depois da Páscoa, foi Jesus outra vez para Betânia, onde Lázaro estava, para um banquete, para uma festa. Verso 9 diz: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, que estivera morto, putrefato, 4 dias, a quem Jesus ressuscitara de entre os mortos. Mas os principais sacerdotes, os líderes religiosos, resolveram matar também a Lázaro, porque Jesus eles já tinham definido que não passaria daquela Páscoa. E incluíram na lista das execuções a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, ao vê-lo, sabendo que ele apodrecera e fora tirado da morte depois de 4 dias fétidos, vendo isto, voltavam crendo em Jesus.
Então, no dia seguinte, numerosa multidão, sabendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém, botaram palmas e disseram: Hosana, bendito que venha o nome do Senhor, o que é rei de Israel. Jesus entra na cidade e diz o verso 17: dava, pois, testemunho disto a multidão que estiveram com ele em Betânia, quando ele chamara Lázaro do túmulo e o levantara de entre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera este sinal. Ou seja, todo esse Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, toda essa celebração messiânica tinha sido provocada pelo que ele fizera quando ressuscitara Lázaro de entre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus, os religiosos, disseram entre si: olha aí, vede que nada aproveitais, olha só, ele está tirando onda na nossa cara. Eis aí o mundo vindo com ele. Ora, preste atenção aqui. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa da Páscoa, que estava chegando, eram 6 dias antes da Páscoa, agora 5 dias antes da Páscoa, entre os que subiram, de onde quer que vivessem, para Jerusalém, para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, a festa do perdão, a festa da propiciação, a festa da cobertura, a festa da libertação. Dentre esses, havia alguns gregos. Estes, pois, os gregos, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Filipe, nós queremos ver a Jesus. Filipe então foi dizer a André, e André, irmão de Pedro, e Filipe foram até Jesus e disseram: olha, os gregos estão querendo encontrar e conversar com você, e disseram que era. Diante do que eles disseram, que os gregos queriam conversar com Jesus, Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Preste atenção, hein? Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, então siga-me. E onde eu estou, por onde passo o meu caminho, por ali também passará o caminho daquele que me serve. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora, diante do que eu acabei de ouvir, diante do que vocês me disseram, no entanto, está angustiada a minha alma. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Como? Se precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido isto, dizia ter ouvido um trovão falando. Outros diziam: não, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por mim que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora
o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que será que esses gregos queriam dizer ou disseram a Jesus? O Novo Testamento não nos diz o que esses caras disseram, mas foi violento o que eles disseram. Vocês já tinham visto Jesus abalado assim? Eu nunca vi. Nem fariseu, nem saduceu, nem a corja maldita dos que faziam perguntas cretinas para ouvir as respostas que se tornaram divinas. Não, ninguém. Ninguém o abalou assim. Nem Satanás nas tentações explícitas. Tudo é resolvido na base do bate-pronto, sem angústia. Transforma a pedra em pães? Não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pula do pináculo do templo, porque os anjos virão em teu socorro. E ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é provocar os céus, agir contra a lei da vida. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Recebe um arreda, Satanás. Agora aqui não. Aqui não é o diabo, é um pessoalzinho que veio da Grécia. E eles criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque o texto diz que eles subiram para adorar em Jerusalém. Eles tinham recebido essa informação, tinham crido nisto, e eram gregos que adoravam, monoteisticamente falando, o Deus de Abraão. E subiam a Jerusalém nos dias da festa da Páscoa para trazerem suas oferendas e suas gratidões pelo perdão. E quando chegaram lá, eles viram esse bulício, essa trama de prisão, essa conversa nas esquinas. De um lado, essa alegria de gente simples. Vocês viram? Deus está entre nós. O homem podre ressuscitou. Mora aqui do lado. 2,5 quilômetros daqui. É só descer e subir o Monte das Oliveiras. Do lado de lá está a casa dele. Aconteceu ali. Outros dizendo, isso aí não vai ficar bom. Estou ouvindo tanto papo de inveja, de ciúme, conspiração maligna. Ele está mexendo a onça com vara curta. Eram todas as especulações possíveis a respeito do que tinha ocorrido. E esses gregos sentiram, viram o clima de periculosidade, de trama contra Jesus, de trama contra Lázaro, de como isso vinha sendo urdido de maneira perniciosa, perversa e sutil. Mas iria acontecer. O fato é que o Novo Testamento não nos vai esclarecer. O Novo Testamento só diz que diante do que Jesus ouviu, Jesus ficou angustiado. Isso agora está angustiada a minha alma. E olha o papo dele todo, não, quem ganha a sua vida perde. Quem perde a sua vida ganha. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora, se foi precisamente com este fim e para esta hora que eu vim. Não, eu digo, Pai, glorifica o teu nome. E veio a voz que disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a resposta dele é, quando eu for levantado da terra, se referindo à cruz, eu atrairei todos a mim mesmo. Todos a mim mesmo.
Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Agora é chegada a hora de ser vencido o príncipe deste mundo. O que os gregos falaram a Jesus, que fizeram-no ter essa reação? Concluir sem explicação, dizendo, não, estou angustiado, mas e aí? Vou pedir para mudar? Que não era bem isso? Se eu sei que eu vim para isso, se eu sei quem eu sou. Não. O grão de trigo tem que morrer, senão ele fica só. Não. Quando eu for levantado da terra, aí sim eu atrairei todos a mim mesmo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Paizinho querido, a maioria de nós realmente não sabe nem o que está fazendo aqui na terra. Quanto mais quem é e por que foi chamado. A maioria já desistiu do seu próprio significado. A maioria vai apenas conforme o game vai jogando a gente para lá e para cá. E a maioria está disposta a negociar qualquer coisa por sobrevivência e conforto. Eu sei como é difícil não ser assim. Por favor, dilata, já que somos teus servos, dilata-nos para que aprendamos a te seguir e a escolher como tu escolhes e a ver como tu vês. E sobretudo, eu te peço, como se dirá logo adiante, sabendo Jesus que viera do Pai, voltava para o Pai, tirou as suas próprias roupas e lavou os pés aos seus discípulos. Ajuda-nos a sabermos de quem viemos e para o que viemos, e nós vamos aprender o que fazer e como fazer. E não nos desviarmos desse fazer por causa da descoberta desse sentido, sem o qual a gente vive perdido, somos só borboletas aflitas, águas vivas existindo de pulsão, somos apenas energia vital sem consciência. Por favor, que o teu Espírito, eu só disse o que disse e preguei o que preguei porque eu creio no Espírito Santo. Creio que Ele fala, creio que Ele ensina, creio que Ele ilumina, creio que Ele aplica, creio que Ele faz a conexão, creio que Ele molesta, creio que Ele julga, creio no incômodo para a vida que Ele produz, creio na consolação que Ele traz e creio na alegria que Ele gera quando a gente faz as escolhas excelentes. É o que eu te imploro por mim e por todos os que estão aqui, pelos milhares nos vendo pela Vem VTV. Por favor, agora enche-nos a todos nós da tua luz e da tua verdade e nos guia no caminho. Pacifica a nossa mente e salva-nos da confusão mental. E ajuda-nos a vencer a angústia das coisas que cheguem com a convicção de quem nós somos e para o que estamos aqui. E assim pacifica o nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.